Ok, pessoal, voltamos aqui para mais uma aula dentro agora do decreto 1129, decreto 1129. Doutores, na verdade, nós já estudamos, ok? O porquê? Porque esse decreto vai regulamentar lá a legislação anticorrupção. Lembra? Responsabilidade objetiva, subjetiva. Lembra quando o Canda entrou no banco, o segurança deu um tiro no Canda, o Canda morreu? E a mulher do Canda pede indenização para quem? Para o pobre segurança ou para o banco? Ok, aquilo lá. Doutores, agora, este decreto 1129, ele vai regulamentar a lei anticorrupção. Lá no estudo da lei anticorrupção, nós deixávamos claro a importância do artigo 5º. Então, o examinador está dando a dica, olha, o que eu vou pedir em prova é o artigo 5º da lei anticorrupção. Só que eu posso pedir ela concorrendo com o decreto 1129. Perfeito? Dentro desse decreto, também existem questões processuais que não nos interessam para concurso bancário. Mas antes de falar tudo isso, vamos entrar aqui no decreto. Então veja que bonitinho. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Legal. Ok. Doutores, decreto 1129 de julho de 2022 regulamenta a lei anticorrupção, a lei 12.846, que está no seu edital tanto na Caixa quanto no BNB, e dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração. Então, no exemplo dado na legislação anticorrupção, quando o Canda entrou no banco e o segurança deu um tiro no Canda e matou o Canda, homicídio culposo ou doloso, enfim, matou sem querer ou matou por vontade, o Canda morreu. A mulher do Canda, a Bela Fabiana, ingressa com uma ação de indenização contra quem? Contra o pobre segurança ou contra o banco. O banco que responderá de forma objetiva. Legal. Só que aqui, nesse decreto, a ênfase é a seguinte: e pessoas jurídicas que também atentem contra a administração. Legal? Então, olha que bonitinho. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei 12.846. Então, eu vou pegar aqui o azul novo curso. Você transporta para o caderno de resumos, porque pode aparecer na prova. A tua prova está no caderno de resumos. Primeira regra: responsabilização objetiva, administrativa e civil. Nós sabemos, lá na aula da 12.846, que o processo penal, o processo civil e o processo administrativo podem ocorrer concomitantemente, leia-se ao mesmo tempo. Inclusive, o processo penal pode solicitar provas que estão sendo utilizadas no processo administrativo. Pode solicitar, ok? Legal. Parágrafo 1º. A Lei 12.846 aplica-se aos atos lesivos praticados. Então, volto para o caput. Caput, para quem não sabe, é a cabeça do artigo, para quem não lembra, ok? Só que no caput, que é a cabeça do artigo aqui, do artigo 1º, pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Contra a administração pública, é muito importante frisar esse decreto. Ok. Então, a lei aplica-se aos atos lesivos praticados. Quem praticou o ato por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometido no exterior. 2. No todo ou em parte, no território nacional, ou que nele produzam ou possam produzir efeitos, ou que sejam praticados no exterior, quando praticados contra a administração pública nacional. Então, eu estou no exterior, estou causando ali danos à administração pública nacional, também vai estar, então, previsto nesse decreto, ok? Parágrafo 2º. São passíveis de responsabilização, nos termos da legislação anticorrupção, é assim que está no seu edital, as pessoas jurídicas que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro
constituídas de fato ou de direito. Então, pera lá. Por que que o examinador colocou esse decreto no seu edital? Tanto na Caixa quanto no BNB. E agora a Banpará, que vai sair o edital, que acabou de contratar a banca Setap. O porquê, senhoras e senhores? Eu não sei se saiu ainda, mas tá para sair aí a banca Setap. Não sei que dia é hoje, vai sair. Daqui a alguns dias a Setap será contratada do Banpará. Pode anotar aí. Doutores, o porquê? Lembra que você estudou LGPD? Lembra que você estudou sigilo bancário? Lembra que você estudou segurança cibernética? Pois bem, existem e existirão, por exemplo, instituições financeiras hospedando arquivos em nuvem no exterior? Sim. E aquelas empresas do exterior, elas devem estar aptas a operarem conforme a legislação brasileira? Sim. Se elas não respeitarem a legislação brasileira, elas não poderão operar, não poderão ser objeto de contrato. Então, aqui no inciso 3, por exemplo, no exterior, quando praticados contra a administração pública nacional. Um exemplo de quem eu posso citar como administração pública nacional. Veja, o Banco Central está desconfiado que Joãozinho esteja cometendo lavagem de dinheiro e solicita dados à empresa no exterior que está hospedando em nuvem vários tipos de softwares de banco X. Essa empresa se nega. O que acontece? O Banco Central, então, foi o quê? Foi atentado contra o Banco Central. O Banco Central foi prejudicado. Então, aqui no exterior, quando praticados contra a administração pública nacional. Então, eu volto mais uma vez no artigo 1º, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Veja, este decreto regulamenta a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, de que trata a lei tal. Parágrafo 1º. Aplica-se aos atos lesivos praticados: 1. Por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira. Aqui eu posso imaginar o seguinte: o Brasil prestando serviço de nuvem para um banco no exterior. 2. No todo ou em parte do território nacional, ou que nele produzam ou possam produzir efeitos. Ou 3. No exterior, quando praticados contra a administração pública nacional. Parágrafo 2º. São passíveis de responsabilização, nos termos disposto na lei anticorrupção, as pessoas jurídicas que tenham sede, filial ou representação aqui no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito. Doutores, está uma guerrinha entre Elon Musk e o Poder Judiciário, dono da Tesla? Ok. O X tem escritório no Brasil? Resposta sim. O Google tem escritório no Brasil? Resposta sim. O Facebook, através da Meta, que é o nome da empresa, tem escritório no Brasil? Resposta sim. Legal? Então, aqui são passíveis de responsabilização o braço que opera em território nacional, podendo ser sede, filial ou representação. Artigo 2º. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica decorrente do exercício do poder sancionador da ADM pública será efetuada por meio do PAR, Processo Administrativo de Responsabilização. Veja, para uma prova bancária, o máximo que eles podem chegar é os trâmites, os procedimentos desse processo. Como, por exemplo, o prazo, como funciona e etc. Isso a gente vai ter que estudar, ok? Ou de acordo de leniência. Para a prova bancária, eu acho muito difícil trazer acordo de leniência. É mais voltado para carreiras policiais, ou até mesmo para concurso público para servidores do Banco Central e CVM. Acho difícil trazer para a Caixa, BNB, Banpará e afins, Banestes e afins. Perfeito? Mas mesmo assim, vamos trabalhar. Da responsabilização administrativa, já trabalhamos em aula lá na Lei 12.846 de 2013, através do tema legislação anticorrupção. Ok. Da investigação preliminar. Então, o que antecede o PAR? O que antecede o processo? Artigo 3º. Então, Canda, eu posso puxar uma seta aqui e dizer que antecede o processo?
Resposta: sim, pode. Note, o titular da corregedoria da entidade ou da unidade competente, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo à administração pública federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá pela abertura da investigação preliminar. Daqui a pouco a gente chega lá, mas o prazo é de 180 dias. Isso pode cair em prova. Pela recomendação da instauração do processo, pela recomendação de arquivamento da matéria. Então, doutores, ao descobrir ato ilícito ou desconfiar de ato ilícito, pode-se promover a abertura da investigação preliminar. Se nessa investigação preliminar chegar à conclusão que há indícios de ilegalidade, de crime, vai se instaurar o quê? O par, que é o processo. Perfeito? Ah, foi investigado, mas não teve nada ali que configurasse crime. Beleza, arquiva a matéria. Então são esses 3 passos importantes para você entender o par. A investigação, abre o processo ou arquiva. É igual na vida policial. Como que é a vida policial? Ah, mataram o Rodrigo Canda. Quem foi? Ninguém viu. Câmeras não pegaram. Mas desconfia-se que foi o porteiro. Então vamos investigar se for o porteiro. Vamos pedir para o Poder Judiciário quebrar sigilo telefônico, vamos grampear o cara, seguir o cara. Aí investigam o porteiro. Chegando à conclusão que o porteiro nem estava aqui no dia. O que acontece? Manda para o MP, o MP arquiva. Chegando à conclusão que o porteiro disse para a amante que sim, foi ele que mandou matar Rodrigo Canda. O que faz? Instaura um inquérito policial, gestora um inquérito policial, e encaminha para o MP. O MP analisa e leva ao Poder Judiciário para fazer o quê? A denúncia e início do processo. Tá claro? É assim que funciona. A mesma regra. Só que eu tenho âmbito de processo penal, eu tenho âmbito de processo administrativo, eu tenho âmbito de processo civil. O processo penal vai dar jaula, o processo administrativo vai dar demissão, pena máxima, não é? Ou cassação de aposentadoria, por exemplo, dependendo do órgão. E no direito civil vai dar direito à indenização. É isso. Eu penso em 3 processos. Para eu gabaritar qualquer questão sobre processo administrativo, eu penso que eles podem ocorrer concomitantemente. O processo penal, também chamado de criminal, o processo administrativo e o processo civil. Doutores, a investigação preliminar terá caráter sigiloso e não punitivo. Por que não é punitivo, Canda? Porque aqui não há, por exemplo, o direito de defesa, porque ainda não é um processo. Ok? O direito ao contraditório será válido a partir do momento da instalação do processo. Mas, Canda, na vida policial é assim também? Aham. Na polícia, enquanto existir inquérito policial, não há direito ao contraditório. Não existe direito ao contraditório no inquérito policial, só no processo. Perfeito? Então, anote no caderno de resumos. A investigação preliminar terá caráter sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indícios, também chamado por examinador Sesgran-Rio, Sebrasp, FGV e FCC, como apuração sumária dos fatos. A apuração de indícios também é chamada pelas organizadoras como apuração sumária dos fatos. Ok? Legal. Doutores, destinada à apuração de indícios de auditoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal. A investigação preliminar será conduzida diretamente pela corregedoria da entidade ou unidade competente, na forma estabelecida em regulamento ou por comissão composta por 2 ou mais membros designados entre servidores efetivos ou empregados públicos. Servidor efetivo é aquele que trabalha na Polícia Federal, no Banco Central, no INSS, nos tribunais. E empregados públicos, aqueles que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa, no BNB, no BASA, na Petrobras. Então aqui eu tenho os estatutários, ok? Aqui eu tenho os seletistas, que são vocês. Logo, esse decreto 1129 é válido para estatutário, é válido para seletista. Ele é amplo. Ainda, na investigação preliminar,
serão praticados os atos necessários à elucidação dos fatos sob apuração, compreendidas todas as diligências admitidas em lei, notadamente. Então, diligência é ir ao local, é investigar. Notadamente, proposição à autoridade instauradora da suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da investigação, pode ir embora. Solicitação de atuação de especialistas em conhecimentos técnicos ou operacionais de órgãos ou entidades públicos e de outras organizações, pode ir embora, que aqui é muito para banco. Porque o foco do banco é, no máximo, a lavagem de dinheiro. Perfeito? Aqui já é mais questão para a carreira policial. 3. Solicitação de informações bancárias sobre movimentação de recursos públicos, ainda que sigilosas, nessa hipótese, em sede de compartilhamento do sigilo com órgãos do controle. Aqui já estudamos em sigilo bancário. Perfeito? 4. Requisição por meio da autoridade competente do compartilhamento de informações tributárias, pode ir embora. 5. Solicitação ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou das entidades lesadas das medidas judiciais necessárias para a investigação e para o processamento dos atos lesivos, inclusive de busca e apreensão no Brasil e no exterior, também pode ir embora. Então, aqui tudo você pode ir embora. Processo administrativo de responsabilização, o chamado PAR. Esse pode cair em prova. Legal? Só que antes disso, vamos entrar aqui na página do novo curso e acessar o ambiente de aluno. Espera aí. Legal, pera só um pouquinho. Vou dar uma viajada aqui pela lei. Olha lá, aula 7. Deixa eu aumentar o zoom aqui, peraí. Olha o artigo 5º da nossa apostila aqui no ambiente de aula do novo curso. Olha lá. O artigo 5º já está em grifo, doutores. E ele é mega importante para a sua prova. Dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Olha só. Constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, para fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Perfeito? Aí eu tenho, olha os verbos: prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. 2. Comprovadamente financiar, ao verbo, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar prática de atos ilícitos. 3. Comprovadamente utilizar-se de pessoa interposta, pessoa física ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade dos beneficiários do ato praticado. 4. No tocante à licitação de contratos, aí vai parte de licitação. Perfeito? Aí eu tenho a responsabilidade administrativa aqui, legal, só que eu vou aqui agora no artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Perfeito, doutores? Então aqui a lei 12.846, ela é regulamentada por o decreto que nós estamos agora em objeto de estudo. Então, muita coisa que pode aparecer na tua prova já foi estudado na legislação anticorrupção. Legal. Agora o par não está lá na legislação anticorrupção, nós temos que estudar. Veja, no ato de instauração do par, a autoridade designará a comissão composta por 2 ou mais servidores. Transporta para o caderno de resumos. Quem, Canda? A comissão será formada por 2 ou mais servidores estáveis. Ou seja, aqueles que já passaram pelo estágio probatório. Legal. Mas nesse caso eu estou falando de estatutário, não seletista. Ok. Em entidades da ADM Pública Federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, no caso vocês, a comissão a que se refere o caput será composta por 2 ou mais empregados permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço na entidade. Eu, se fosse examinador, pediria essa questão. Peraí.
Olha lá. No caso de vocês, seletistas, empregados permanentes, 3 anos de tempo de serviço. Ô, cacete, peraí. Não sei o que está acontecendo aqui. Vamos pagar tudo. Pronto. 3 anos de tempo de serviço na entidade. Então, Canda, aconteceu, há indícios de corrupção dentro da Caixa. Tem lá um terceiro envolvido, que é uma pessoa jurídica de fora envolvida. Acontece muito isso, doutores. Mas tem muito empregado sendo processado. Muito. Quando você vê lá, candidato aprovado, andando de Hilux, comprando fazenda. E qual a profissão do cara? Ah, ele é técnico bancário novo. Só isso, não tem herança, nada não. Ele só é técnico bancário novo, é. Antes, o que ele era? Ah, antes ele era estagiário do DEPEN. Legal. E agora ele comprou e não ganhou loteria, nada, nada. Pega lá a declaração do imposto de renda dele. De um ano para o outro, uma linha gigantesca de crescimento de patrimônio. Vamos investigar. Essa investigação é chamada de investigação preliminar. Investigou e, cara, tem treta. Opa, abre o par, abre o processo administrativo. Ele é empregado do banco, da Caixa, não é? Então ele é seletista. Eu vou pegar 2 servidores estáveis? Não. Vai pegar 2 ou mais servidores, o quê? Seletistas que trabalham no mínimo 3 anos na Caixa. Legal? Então, isso aqui transporta para o caderno de resumos. Parágrafo 2º, a comissão a que se refere o caput exercerá suas atividades com imparcialidade e observará a legislação e os regulamentos e as orientações técnicas vigentes. Será assegurado o sigilo do par, sempre que necessário a elucidação do fato ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantido à pessoa jurídica processada o direito à ampla defesa e o contraditório. Então, dentro do processo, vai ter a ampla defesa e o contraditório, beleza? Dentro do processo, eu tenho a ampla defesa e o contraditório. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir uma porta aqui, tá? Um minutinho. Vamos lá. Ok, doutores, vamos em frente. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de par não excederá 180 dias, admitida a prorrogação mediante solicitação justificada do presidente da comissão, a autoridade instauradora, que decidirá de maneira fundamentada. Então eu volto aqui onde eu coloquei 180 dias, legal? 180 dias é a duração do par, beleza? Maravilha. Opa, deixa eu ler aqui. Aqui. Então, vou grifar em azul novo curso e transportar para o caderno de resumos também. O prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de par não excederá 180 dias, admitindo a prorrogação, mediante solicitação justificada do presidente da comissão, a autoridade instauradora. Legal. Instaurado o par, a comissão avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidas e intimará a pessoa jurídica processada para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretenda produzir. Então, doutores, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de par não excederá 180 dias. Aqui eu volto, eu falei 180 dias, o titular da corregedoria. Tá. Então, o par, 180 dias. Ok. Mas, Canda, instaurado o procedimento, instaurado o processo, nesse caso, a comissão avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidas e indiciará e intimará a pessoa jurídica processada para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretenda produzir. Então, até agora, eu tenho aqui 180 dias de prazo. Tenho aqui 30 dias de prazo. Transporta os prazos para o caderno de resumos. A intimação prevista no caput, aqui também pode ir embora. Você pode ler aí, mas eu não preciso dar, porque não dá tempo. Você pode ler aí, mas não cai. Tá? O ato de indicação. Então, aqui, beleza, intimação, tal. O ato de indicação conterá, no mínimo, a descrição clara e objetiva dos fatos, não é?
a descrição clara e objetiva do ato lesivo imputado à pessoa jurídica com a descrição das circunstâncias relevantes. Ele vai estar ali descrevendo os fatos. Fato é igual ao conteúdo. Legal? Matéria também é igual ao conteúdo. Forma é o formato da peça. Então, forma é o formato, né? Eu sempre brinco com meus alunos o seguinte: quando eu faço isso aqui, uma merda, vamos fazer um sol. Fácil. Fazer um carro de Fórmula 1 em homenagem ao Ayrton Senna. Espera aí. Tá, vamos fazer um carro de Fórmula 1 aqui. Ó. Quando você olha esse desenho, o que você vê? Ah, eu vejo um carro. Por quê? Forma de um carro. E o piloto que está dentro dele é o Senna ou o Schumacher? Ah, é o Senna. Então aqui é matéria. Matéria é igual ao conteúdo. Forma é igual ao formato. Então, quando eu falo em petição, formato. O que está escrito na petição? Fato, matéria, conteúdo. Então, aqui, a indicação exige forma. Dentro dessa forma, desse formato de indicação, eu vou ter o quê? Expresso os fatos, que é a descrição. O apontamento das provas que sustentam o entendimento da comissão pelas ocorrências do ato lesivo imputado e o enquadramento legal do ato lesivo. Por quê? Ele se enquadrou em qual artigo, né? O que ele atentou, qual crime ele cometeu, o enquadramento legal do ato lesivo imputado à pessoa jurídica processada. Caso a intimação prevista não tenha êxito, será feita a nova intimação. Também pode ir embora, que aqui parte processual não cai no banco. As intimações serão feitas por qualquer meio físico ou eletrônico, esse pode até cair, que assegure a certeza da ciência da pessoa jurídica processada. Então, a intimação pode ser feita na modalidade online? Pode. Vou em frente. Recebida a defesa escrita, a comissão avaliará a pertinência de produzir as provas eventualmente requeridas pela pessoa jurídica processada, podendo indeferir de forma motivada os pedidos de produção de provas que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Também são questões processuais. Pode ir embora. Caso sejam produzidas novas provas, ou melhor, provas, após a nota de indiciação, a comissão poderá intimar a pessoa para se manifestar no prazo de 10 dias. Então, tudo isso não cai em prova, que é tudo parte processual. Também parte processual, pode ir embora. Concluído os trabalhos de apuração e análise, a comissão elaborará relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica na qual surgirá de forma motivada. Então, tudo isso aqui você pode ir embora. Então, eu vou para onde? Eu vou lá para a leniência. Por quê? Leniência, eu tenho que saber a porcentagem de pena que pode ser descontada do possível crime. Mas antes, das sanções administrativas e dos encaminhamentos judiciais. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas: 1. Multa. 2. Publicação extraordinária e decisão administrativa sancionadora. Note que o legislador ele não colocou pena, as seguintes penas, porque a pena é quando há crime, legal? E a pena, ela é ministrada por autoridade judicial, leia-se juiz de direito. Aqui trata-se de processo administrativo, não é processo judicial, ok? Então, sanção, aspas, a pena, mas tá errado pena, mas para você entender. A sanção, né, é a multa e a publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas ou outras ou a outras normas de licitações e contratos da ADM pública e tenha ocorrido apuração conjunta, a pessoa jurídica também estará sujeita a sanções administrativas. Também pode ir embora, que é que eu falei. Processo penal, processo administrativo, processo civil ocorrem ao mesmo tempo, concomitantemente. A multa prevista no inciso 1 do caput, terá como base de cálculo o faturamento bruto da pessoa jurídica no exercício anterior ao da instalação do processo, excluído os tributos, também fora. Aqui tem celeuma sempre, mas esse celeuma é de estudante, para banco não cai, né?
Cada pessoa jurídica comprovadamente, caso a pessoa jurídica comprovadamente não tenha tido faturamento no último exercício anterior ao da instauração do par, deve-se considerar como base de cálculo da multa o valor do último faturamento bruto apurado pela pessoa jurídica, excluídos os tributos incidentes sobre vendas e que terá seu valor atualizado até o último dia do exercício anterior ao da instauração do par. Parágrafo único. Esse eu vou grifar em amarelo só para não ter dor de cabeça, né? Veja, na hipótese prevista no caput, o valor da multa será estipulado observando-se o intervalo entre 6 mil e 60 milhões de reais e o limite mínimo da vantagem oferida quando for possível sua estimação. Por que grifei amarelo e dei ênfase? Porque já caiu aqui em concurso público de carreiras policiais, Sebrasp, por exemplo, e ele trocou 60 milhões por 6 mil. E a questão estava errada. Então não confunda 6 milhões com 60 milhões, ok? O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais da base de cálculo. Até 4%, havendo concurso dos atos lesivos, até 3% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica, até 4% no caso de interrupção no fornecimento de serviço público, na execução de obra contratada, ou na entrega de bens ou serviços essenciais à prestação de serviços públicos ou no caso de descumprimento de requisitos regulatórios. 1% para a situação econômica do infrator que apresente índices de solvência geral e de liquidez geral superiores a 1 e lucro líquido no último exercício anterior à instauração do par. Então também aqui, doutores, contrato, convênio, direito administrativo, é só leitura, não cai, ok? Podem ficar tranquilos que não cai. 25 não. Aqui já falamos da multa, 6 mil reais, 60 milhões. Não confundir 60 milhões com 6 milhões, ok? Bem só leitura. E aí eu vou para parte da leniência. Encaminhamento, não nos interessa, do acordo de leniência. Esse aqui é importante. Só que esse tema, depois do intervalo, não saia daí.